Oi, gente, bom dia. Eu queria agradecer primeiramente a participação de vocês aí no nosso webinar. Eu acho que o momento, assim, o assunto sempre foi um assunto importante, né? A gestão de eventos críticos, eu acho que independente dos cenários é sempre bom ter isso em mente, né? Mas eu acho que a questão do coronavírus foi assim, eu gosto de estudar muito esse assunto. Oi, gente, bom dia. Eu queria agradecer aí a participação de todos nesse webinar, né? Eu acho que esse assunto ele tem muita importância para as empresas, independente do momento, mas logicamente é nessa situação que a gente está passando. Eu acho que isso acabou causando muito interesse, né? De várias pessoas entram em contato comigo e me perguntam como fazer como ter um plano que a gente consiga prever esse tipo de evento e fazer a gestão deles adequadamente, tá? Então, falando um pouco aí da GRC para vocês, a GRC é uma consultoria que tem aí 5 anos no mercado, então a gente atua aí muito fortemente na parte de governança, riscos, compliance, né? E principalmente, que é o nosso grande diferencial, na questão de eventos críticos, gestão de eventos críticos, planos de continuidade, né? Que depois eu vou falar mais à frente, e na parte de investigações de grande complexidade, tá? Então, avançando um pouco aqui, deixa eu só passar aqui o próximo. Bom, aqui um pouco do nosso histórico, tá? Então, aqui os serviços que a gente atua, a parte de gestão de riscos, implementação de controles internos, suporte a atividades de campo para auditoria e compliance, investigação de fraudes, aqui esses 2 itens, parte de demandas e a parte de serviços de tecnologia, tá? Mais voltada a canal de ética e investigações usando ferramental de tecnologia, tá? Bom, então vamos iniciar aqui falando um pouco. Eu estou compartilhando minha tela aí com vocês, né? Vou passando aqui, a gente vai conversando, e lá no final a gente vai ter uma parte aí para perguntas, dúvidas, e o Anderson, que é da GRC também, vai ajudar a gente mediando essas perguntas, tá? Eu acho que o primeiro ponto é a gente separar, né, o que são problemas, o que são incidentes e o que são eventos críticos, tá? Bom, o primeiro ponto, o que é um item um issue de controle, um problema, tá? Esses são os itens que estão ligados, são as falhas de controle que a gente conhece ao longo do nosso dia a dia. Então, uma falta de aprovação de pagamento, um processo de compra feito indevidamente, uma falha numa contratação, uma falha num cálculo de folha de pagamento, tá? Esses são os eventos cotidianos, são as falhas de controle, tá? Isso a gente consegue mapear na parte de gestão de riscos, a gente faz mapeamento de riscos e identifica os controles que vão mitigar esses riscos, tá? Um outro item que ele não seria tão simples quanto um problema cotidiano, mas ele já seria um item aí de maior porte, mas que não causaria um impacto catastrófico nas atividades de negócio, que a gente chama de incidente ou emergência, tá? A incidente ou emergência são os eventos de maior porte. Então, um exemplo, uma ruptura numa linha de tecnologia da empresa que impossibilite faturamento. Então, numa empresa que a gente tem mais de 10 fábricas, por exemplo, a paralisação de uma fábrica, isso seria um item classificado como incidente ou emergência, tá? O que existe para a gente gerenciar esse tipo de evento? É o plano de continuidade de negócio, que é o Business Continuity Plan, ou o Disaster Recovery Plan. Lembrando que esse primeiro, ele tem foco na continuidade das operações, tá? E o DRP, ele visa num evento de ruptura, por exemplo, no incêndio numa fábrica, vamos dar esse exemplo aqui, como a gente consegue restabelecer as operações de forma mais rápida, tá? Acho que basicamente a diferença entre os dois seria essa, tá? E por fim, que vai ser o objeto da nossa discussão hoje, o que são os eventos críticos, que são as crises, tá? O que são os eventos críticos? Então, até grifei aqui, né? A gente sempre colocar eventos potenciais ou reais, né? Porque aqui eu acho que está o grande diferencial das empresas nesse posicionamento, né? A gente nunca esperar o evento crítico acontecer, né? Depois eu vou entrar mais para frente em alguns pontos mais técnicos. Então, a gente tentar prever isso e ter um plano de resposta, tá? Isso aqui, assim, é bastante desafiador, né? Porque são muitas variáveis que podem estar envolvidas nessa realidade, tá? Mas existem maneiras da gente montar isso aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? O plano de gestão de crise, tá? O que é esse plano de gestão de crise? A gente fala aqui dos cisnes negros. O que são os cisnes negros, né?
O Cisnes Negros tem um livro bastante interessante que se chama Lógica do Cisne Negro, então eu recomendo bastante essa leitura. O escritor se chama Taleb, que ele fala sobre o impacto dos eventos altamente catastróficos no dia a dia, né? Então, o que é isso? Aqueles eventos que são geralmente imprevisíveis e causam um impacto muito grande nas empresas e no dia a dia das sociedades, etc. Tá? Então, o grande desafio que eu quero lançar aqui para vocês é como a gente consegue ter um Business Continuity Plan, um Disaster Recovery Plan para casos de crises ou eventos críticos, tá? Acho que esse é o desafio do nosso webinar aqui, eu vou falar um pouco disso para vocês, tá? Bom, avançando aqui, aqui eu fiz um apanhado nesse último século, né? Então, a gente iniciando lá em 1900, quais foram os grandes eventos catastróficos aí que a gente pode enquadrar como um cisne negro, tá? Então, coloquei... Nossa, aqui não tem todos, tem os principais, né? Então, a gente teve lá em 1906, o terremoto de São Francisco, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a gripe espanhola, que tem uma similaridade muito importante com o que a gente vai falar hoje em relação ao coronavírus. Segunda Guerra Mundial, Revolução Iraniana, crise de petróleo e por aí vai, tá? Bom, aqui a gente tirando alguns exemplos, acho que a gente tem algumas conclusões a tirar daqui. O que é? Os eventos, assim, os cisnes negros, os eventos críticos, eles são cíclicos, né, de naturezas diferentes e de difícil previsão, tá? Então, isso é o principal importante. Vocês olhando aqui, a gente tem desastre natural, a gente tem guerra, a gente tem crise econômica, a gente tem vírus, a gente tem uma série de coisas, né? E aqui, assim, no mapeamento desses itens, acaba existindo muitos erros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no desastre de Fukushima, esse foi um caso que eu estudei bastante na época, né? Então, aqui lá na construção da usina, eles fizeram uma análise de riscos, né? Um plano de negócios muito detalhado, um estilo japonês, que é bem focado, bem detalhado, né? E aqui eles tinham um dilema aqui, que era de qual seria o tamanho adequado das comportas que deveriam suportar as ondas, né? Então, eles fizeram um estudo nos últimos 100 anos de qual tinha sido a maior onda que tinha atingido a costa de Fukushima, né? E eles viram lá que era uma onda de 10 metros, né? Aí eles fizeram uma antepara com altura de 12 metros, achando que isso ia evitar qualquer evento mais catastrófico, né? O que houve? Lá em 2011, que teve lá o tsunami, etc., e veio uma onda com mais de 15 metros, né? O que aconteceu? Essa onda alagou a usina, né? E comprometeu todo o sistema de refrigeração, e que tinha uma redundância, né? Você tinha lá uma refrigeração elétrica e uma diesel, só que tudo isso foi alagado. Então, vejam como, muitas vezes, você ter um plano de gestão de riscos e redundâncias não é suficiente, né? Então, aqui depois eu vou entrar mais no detalhe, que aqui é o risco da gente usar dados históricos para prever esses cisnes negros, tá? Então, aqui passando adiante, né? Bom, aqui um método, né, que a gente desenvolve na GRC e aplica nos nossos trabalhos, que é de como montar um plano básico aí para gestão de eventos críticos, tá? Então, aqui ele se adequa a qualquer tipo de negócio, tá? O principal aqui, o que é? Então a gente tem aqui, a primeira linha que é estruturar. Então, aqui a gente já começa falando do que eu tinha dito anteriormente, que a gente tem um planejamento para evitar isso daqui, tá? Então, o primeiro passo aqui é a gente fazer um mapeamento de cenários e variáveis, tá? O grande desafio aqui, o que é? A gente tentar prever os cisnes negros. Bom, mas não é um item de difícil previsão? Sim. Mas vamos imaginar o seguinte, cada um aqui, dentro do seu segmento de negócio, o que seria, na visão de vocês, um evento catastrófico, tá? De saúde, um evento de negócio que é catastrófico. Porque isso varia muito. Vamos dar um exemplo, o coronavírus. Ele foi muito catastrófico para 90% da economia, até mais. Logicamente, tem mortes, isso é um dado imensurável. Mas a gente olhando do ponto de vista econômico, imagina nesse momento as redes de farmácias, né, as empresas que fornecem insumos industriais para hospitais, né, as empresas que fazem materiais descartáveis, elas tiveram um incremento de faturamento, tá? Então, existe sempre os dois lados dessa moeda, né? Então, o grande desafio aqui é tentar prever o que pode acontecer, né? O que seria, mesmo que esse cenário, no primeiro momento,
pareça bastante distante e bastante possível. Acho que esse é o exercício que a gente precisa ter, tá? Bom, aqui o nosso segundo ponto é a gente tentar montar um plano de resposta. O que é esse plano de resposta? Tendo como base esses cenários que seriam catastróficos e desastres, o que eu posso fazer de resposta aqui? Que ações eu posso tomar, né? Lembrando que um item mais importante na reação a crises é a questão da rapidez da resposta e a efetividade da resposta, né? Então, lembre-se que sempre numa crise, você precisa ser assertivo na resposta e rápido, né? Às vezes você não tem uma segunda chance, né? Então, eu acho que aqui esse é o grande desafio. A gente tentar montar nesse mapa, então, na verdade, é um mapa simples, em Excel, por exemplo, né? Onde você coloca, ou em BI, alguma coisa mais sofisticada, para quem já usa essa ferramenta, né? É de você montar esses cenários e tentar identificar quais são as ações de resposta, tá? O outro item é você ter um comitê de crises já formado, né? Por que isso é importante? Porque no caso de uma crise, você consegue acessar as pessoas rapidamente e cada um já sabe o seu papel nessa crise, que é reforçado lá na política de gestão de crise. Então, quais são as situações que vão ser caracterizadas como crises, quem são as pessoas que compõem esse comitê de crises, qual o papel de cada um, tá? Isso é muito importante. Então, essa linha 1, a gente está fazendo isso antes de acontecer qualquer evento crítico, é uma área de planejamento, tá? E aqui no último ponto, que eu acho que um dos mais importantes, eu já vi muitas empresas com bons planos de gestão de crises, mas na hora da implantação existia muito problema, né? Isso por quê? Pela falta de treinamentos e simulados. Então, aqui é muito parecido com a brigada de incêndio. A brigada de incêndio, ela tem um bom funcionamento, a gente vê evacuação de prédio, simulados de incêndio em indústrias, etc. Eles são testados periodicamente, cada um sabe o seu papel. Isso é muito importante na reação rápida ao movimento de crise, tá? Então, aqui, né, eu deixei aqui a explosãozinha, né, aqui simbolizando a ocorrência de um evento crítico. Então, seja um evento que impacte só um negócio, um evento crítico para o seu negócio, uma questão de economia, né? Assim, aí, dentro da interpretação de cada um do que seria um evento crítico para o seu negócio, tá? Então, uma vez ocorrido evento crítico, né? Eu acho que a questão inicial aqui é entender o que ocorreu, né? E quais são os stakeholders impactados. Então, é um caso que eu preciso comunicar à comunidade, né? Assim, eu vou ter algum impacto na comunidade, para os funcionários, né, para o governo, para entidades reguladoras. Então, sempre entender o que é esse evento, até para a gente enquadrar adequadamente, se não é um problema ou se não é um incidente, se isso é um evento crítico mesmo. Então, é um evento crítico, vamos identificar quais são os stakeholders, que a gente vai ter que estar, que vai ser impactado ou precisa estar envolvido na gestão desse evento crítico, tá? O segundo passo aqui é a gente convocar o comitê de crises, né? Então, o comitê de crises, nesse momento de convocação, os papéis já estão claros, ou já tem uma política para a gestão de crises, e eles já foram treinados ou existiram algum simulado, tá? Então, isso aqui é bastante importante, tá? A gente ter isso muito pronto para ser utilizado, né? Aqui, nesse quadradinho verde, a gente está colocando em execução as ações de resposta que a gente mapeou lá no nosso Business Continuity Plan e no nosso Disaster Recovery Plan, tá? Então, aqui a gente vai entender quais são as ações mais impactantes, né? O que precisa ser feito e quem vai fazer. Isso é um item bastante importante. Então, isso, geralmente, a gente fazendo aqui nessa estruturação, eles já vão estar mapeados. Isso, gente, é muito importante porque a gente ganha tempo. E tempo, eu acho, na minha experiência, um dos fatores mais importantes na reação a uma crise, né? Você conseguir ter o timing correto, mas lembrando que a gente tem que ter a ação correta. Não adianta a gente querer ser rápido e não ter um planejamento feito, querer ter ações que vão gerar pouca efetividade. Isso muitas vezes é pior do que você, assim, até melhor você não ter uma ação naquele momento do que você ter uma ação incorreta, tá? Aí esses dois outros pontos que eu deixei aqui em amarelo, porque eu acho que são itens de grande importância, é a questão de comunicação interna e comunicação externa. Por que isso, né? Muitas vezes a gente vê casos aí de funcionários da empresa que ficam sabendo de eventos críticos, sejam eles ligados à economia, qualquer que seja o tipo de evento crítico, que eles acabam vendo na mídia, né? Então, isso para o funcionário gera um clima muito ruim, né? Então, é muito importante existir um fluxo de comunicação, onde tudo que seja comunicado primeiramente para os funcionários e depois
o relacionamento de comunicação com a mídia, etc., e os agentes externos, tá? Aqui tem um ponto bastante importante que eu já vi acontecer em algumas empresas, principalmente da área de óleo e gás, né? Então, assim, existia um simulado, né, de um vazamento de combustível na Baía de Guanabara, um exemplo, tá? Então, aqui eles juntavam numa sala todos os executivos da empresa, os altos executivos, e eles simulavam com atores a presença de jornalistas com câmeras, com luz, etc., fazendo perguntas muito complicadas e orientando como os executivos deveriam se portar e responder essas perguntas, né? Isso é um item muito importante, né? Então, assim, acaba existindo muita exposição na mídia externa, principalmente, quando os executivos não estão preparados para responder perguntas, né? Ou quando você não tem uma pessoa aí definida, que geralmente é a área de comunicação da empresa, que só ela, nesses momentos, né, deve ter a responsabilidade de ter o contato com a mídia e fazer perguntas, tá? Então, esse aqui é um item de bastante importante. Então, aqui a gente já fez, a gente está fazendo uma pré-análise nesse item 2, que é o planejamento das ações que a gente já estruturou, né, que já estavam previamente montadas, né? E agora a gente vai para a parte 3, que é a resposta a esses eventos críticos, tá? Então, o que acontece? Aqui no verdinho também, a gente vai colocar em prática as ações de resposta que foram mapeadas lá atrás, foram priorizadas aqui no item 2 e agora vão ser implantadas, tá? Agora, a gente vai medir a efetividade das ações, todas essas ações, a gente vai ter as respostas, as ações de controle, os prazos de implantação, quem vai fazer, qual o tipo de retorno que tem que ser dado, tá? Lá nesse caso, para o comitê de crises, tá? Chegando nesse ponto, a gente vai fazer uma medição, isso depende muito do evento crítico, então posso fazer aqui uma medição diária da efetividade, semanal, isso depende muito da realidade de cada evento, de cada negócio, tá? A gente vai entender se essas ações que foram mapeadas lá atrás e priorizadas, se elas foram suficientes para mitigar esse evento crítico, tá, gente? E o evento crítico, por natureza, muitas vezes você não consegue aí eliminar esse evento crítico. Mas o principal aqui, né, a gente está lembrando que o risco nunca é zero, né, é a gente conseguir ter ações, né, que 20% das ações resolvam 80% dos problemas, porque a gente precisa ser rápido e efetivo. Então aqui não adianta também a gente mapear 200 ações e não conseguir implantar nenhuma no curto prazo. Então aqui vale muito mais a pena a gente priorizar, aí vem esse reforço da priorização, né, da gente conseguir identificar, ao invés de 200, vamos mapear as 10 ações, as 20 ações, que se bem implantadas, se feitas corretamente, vão reduzir o risco e vão mitigar os reflexos desse evento crítico para o negócio de vocês, tá? Bom, aqui uma vez medida essa efetividade, vai ser feito um alinhamento com o comitê de crises, tá? Então isso pode ser feito à distância. Eu acho que hoje a gente está tendo um grande exemplo aí com o coronavírus, de que é possível você você reunir muitas pessoas à distância, você conseguir definir ações, né? Então aqui muitas vezes você não consegue ter uma presença de todos fisicamente, então a gente pode fazer isso de uma forma remota, tá? Aqui na verdade mostrar para o comitê de crises qual foi a efetividade das ações, tá? E alinhar novas ações que devem ser implantadas, tá? E depois, logo na sequência, esse item aqui bastante importante, que eu grifei em amarelo também, que é correção de rota e novas ações, tá? O que acontece aqui, novas ações de resposta, o que acontece? É muito comum, eu já vi muitas empresas aí de grande porte investirem muito nessa fase 1 e na fase 2, tá? Mas assim, você foi lá, você fez um planejamento de 1 ano, identificou quais são os potenciais cisnes negros lá para o seu negócio, mapeou uma série de ações, mas, gente, na prática de um evento crítico, as coisas se movimentam muito rápido, vêm novas variáveis. Então, é muito importante a gente ter um processo muito forte para corrigir a rota, implantar novas ações, eliminar ações que não estão funcionando. Isso é bastante importante, tá? Aí aqui, lá no final do processo, então a gente fez todo o ciclo de resposta ao evento crítico. Então, nesse caso, ele pode ter sido encerrado, que é a grande minoria dos casos. Então, geralmente, nesse ponto aqui, a gente pode ter ainda algum resquício, mas o importante é que o impacto no negócio de vocês já foi mitigado a um nível aceitável, tá? E aqui no final, o que a gente vai fazer? Uma análise SWOT, né, de Strengths, Weaknesses, Threats e Opportunities. Então, o objetivo aqui é avaliar todo o funcionamento desses 3 pilares,
o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa ser melhorado, né? E retroalimentar lá no nosso mapeamento de variáveis, lá na política para gestão de crise. Então, assim, é a gente gerar um fluxo de melhoria contínua nesse processo, tá? Aqui, assim, é muito... eu acho aí mais de 20 anos lidando aí em temas de compliance, de gestão de eventos críticos, etc. Eu acho esse... Só para te avisar, eu acho que você mutou o seu microfone. Se você puder desmutar ele aí. Oi, pronto. Oi, gente, estão me ouvindo? Já Desculpa. faz um minutinho aí que você estava com o microfone mutado, tá? Tá. Oi, gente. Voltando um pouco aqui. Então, o serviço do item 1 aqui, ele deu um mute sem querer no meu microfone aqui, desculpa. Então, a gente tem um mundo não linear, tá? O que acontece? O ser humano, ele pensa geralmente numa linha mais aritmética, numa linha linear das coisas. Então, a gente olha lá o mapeamento de risco clássico, a gente tem um risco é uma ação de resposta, um risco é sempre 1 para 1, né? Então, a gente tem que entender que o mundo é governado pela lei de potências, tá? Então, 80% dos efeitos representam aí 20% das causas, tá? O que quer dizer isso? A gente vem de um vírus, a gente vem de um efeito de natureza, até a escala que os terremotos são medidos, furacões, etc. Eles são sempre, a escala de terremotos, por exemplo, ela é exponencial. Então, a gente vê lá a escala Richter. Eu tenho a 1, a 2, ele é N vezes mais potente do que a outra, e assim vai. Não é uma coisa linear, tá? E o ser humano, por natureza, ele tem muita dificuldade de pensar de forma geométrica. Então, isso aqui é um desafio para todo mundo, né? Na hora de pensar no evento crítico, então, o que pode ter um impacto exponencial que pode ser realmente catastrófico para o negócio? Eu acho que é mudar um pouco o nosso mindset de como entender o mundo e de como pensar nesses eventos, tá? Bom, o item 2 aqui, a gente fala mais na linha de teorias financeiras e de desastres econômicos, né? Então, hoje em dia, todos os grandes, os grandes mapeamentos de risco para cálculo de derivativos, para previsões econômicas, etc., eles são baseados aí em modelos de distribuição normal. Então, Black-Scholes, Browniano geométrico, né? O que quer dizer isso daqui? Eles têm um grande problema de quando surge um evento crítico, um cisne negro, geralmente eles colocam esses modelos abaixo, tá? Então, esse é um ponto para a gente ter bastante cuidado também quando a gente for fazer alguma previsão financeira, que a gente quiser entender algum impacto financeiro. Lembre-se que, independente do modelo que vocês estejam usando, um cisne negro ele vai ter um impacto geralmente catastrófico nesse tipo de modelo, tá? Um outro item que é o item 3, que é um item bastante interessante, né? Que a gente fala aí da falácia narrativa. O que é a falácia narrativa? O ser humano, ele tem muito pouco, tem muito pouca habilidade para tratar com eventos aleatórios, né? Então, o que acontece?
existe o evento, então assim, existiu o coronavírus, existiu lá um desastre de Fukushima, etc. Sempre depois que acontece esse evento aleatório, o ser humano, é só a gente ver o jornal, a gente vê isso, é muito interessante essa reação humana, né? É o quê? Ah, mas isso estava na cara de que ia acontecer. Ah, mas lógico, mas o coronavírus, etc. Então, assim, existe sempre essa tentativa de mostrar que aquilo era previsível, quando não era, né? Que é o que a gente chama no jargão de engenheiro de obra pronta, né? Então, ele olha lá, depois que deu tudo errado, ele olha e fala, ah, mas isso estava na cara de acontecer. Bom, ótimo, então se estava na cara de que ia acontecer, por que não teve nenhuma medida, né, que se antecipasse a isso? Porque esse evento não é, ele não é previsível, ele tem uma característica aleatória muito grande, tá? Outro aqui, o item 4, eu acho que faz muito link lá com o exemplo de Fukushima que eu falei para vocês, né? Quando a gente vai fazer, gente, um plano para gestão de crise, muito cuidado com eventos históricos, tá? Então, geralmente, quando a gente tem que montar algum plano dessa linha, eu tento partir sempre do zero, esquecer os dados históricos, porque se a gente considerando a característica imprevisível ou de difícil previsão aí dos cisnes negros, é muito ruim, né? Vai tender a gente ao erro, a gente analisar dados históricos, né? Então, vale sempre a gente começar, na hora de montar um plano de gestão de crise, a gente iniciar de uma página em branco, tá? Isso aqui eu acho que é uma dica bastante importante aí para todos vocês na hora de montar esse tipo de plano, tá? O outro aqui, o outro item 5, que eu acho que é um insight bastante interessante, o que é? Estudem cenários, né, dos mais diversos. Então a gente olha às vezes, olha, eu tenho o pior cenário, eu tenho um cenário provável, eu tenho um cenário super otimista. Abram mais cenários, né, tem lá 10 cenários possíveis. Mesmo que esses mais pessimistas pareçam impossíveis. Gente, é só a gente olhar o exemplo do coronavírus, né? Quem que poderia prever uma crise dessa dimensão, né? Que está gerando um efeito sistêmico. A gente não é só uma crise de saúde, ela está gerando uma crise logística, uma crise política, uma crise que está envolvendo até movimentos de guerra. Não sei se vocês viram hoje que o Trump está fazendo um movimento lá de invasão, acho que iniciou ontem à noite, da Venezuela. Então, as coisas vão gerando impactos sistêmicos, tá? Isso a gente volta no ponto da exponencialidade. Então, uma ação, né, um evento, ele acaba gerando impactos, vai gerar desemprego, vai gerar crise econômica. Então, a gente tentar ver esse big picture, a gente olhar de uma atitude maior e mapear isso com a maior previsão possível dentro do nosso negócio, tá? Bom, aqui outro item importante, o item 6, tá? Eu acho que aqui, não, desculpa, item 5, a parte de cenários, e a gente trazer nesses cenários informações inusitadas, né? Então, tentar fazer correlações aí usando, hoje existem muitos recursos nessa linha, os algoritmos, usando data analytics, fazer correlações de dados que aparentemente não tem link, né? Então, a gente sair muito daquela linha de reação linear, né? A gente relacionar, bom, eu tive mais receita porque eu tive mais venda, aquelas relações mais lineares tradicionais. A gente sair um pouco dessa caixa e olhar de uma forma, pensando de uma forma mais geométrica, tá? E trazendo dados que aparentemente são inusitados. Isso aqui vai estar muito baseado nas informações de vocês, no conhecimento que vocês têm de cada seu negócio. O que é um dado inusitado, né, no mapeamento de cenários para o seu negócio, tá? Outro item 6, que também isso aqui, acho que a experiência me ensinou um pouco disso, né? A gente muitas vezes, para montar esse tipo de mapeamento, de plano para gestão de crise, a gente se baseia muito em relatórios, em dados, etc. Isso pode ser útil? Pode, mas é muito importante você discutir isso com pessoas, com especialistas fora da sua empresa, dentro da sua empresa, trazendo pessoas, skills aí multidisciplinares, e muitas vezes sem relação direta, né? Então, vale a gente fazer um teste, aí uma questão de mais tentativa e erro, tentar falar com pessoas fora daquele circuito do processo de negócio de vocês, né, do business de vocês, e entender o que ele pode ver de impactante, né? Ou você mesmo fazer correlações, tá? Aqui o item 7, sempre pensar no pior cenário. Então, esquecer que é um insight bastante importante. Então, na hora que a gente vai falar de gestão de crise, gente, pensem no pior cenário mesmo, né? Por mais que ele pareça bastante provável, né? Quanto pior é esse cenário, e quanto mais o plano de vocês está dimensionado para esse cenário, maior vai ser a efetividade das ações de resposta, tá? E, logicamente, ter os planos dentro desses cenários mapeados que sejam prontos para entrar em operação de forma rápida e efetiva, tá? Aqui o item 8, que eu já tinha falado lá na frente, naquela cronologia dos cisnes negros, né? Os eventos disruptivos, né, os cisnes negros, eles são cíclicos, tá? Só que eles têm um grande problema. Eles são cíclicos de forma randômica, né?
como eu vou explicar? Eles sempre vão se repetir. Então, tem o terremoto. Ele sempre vai acontecer, né? Assim, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 10 mil anos, né? Eu tenho uma vírus, uma crise de saúde, um vírus. A gente teve o caso lá em 1918, do caso da gripe espanhola, né? Olha quanto tempo demorou, né? Então, assim, isso poderia acontecer 10 anos depois ou daqui a 200 anos, né? Só que lembre-se que eles são sempre cíclicos, tá? E, para finalizar aqui esse ponto, o item 9, que eu acho que é um item bastante interessante, cuidado com as unanimidades, né? Então, existe aí uma frase muito célebre do Albert Einstein, que ele fala o seguinte: quando a gente está num ambiente que é unânime, né, que todo mundo concorda com a mesma coisa, alguém que deveria estar pensando não está fazendo. O que quer dizer isso? Gente, cuidado com aquela coisa, isso acontece muito na alta gestão das empresas, é muito comum, né, de existir aquele senso comum de que está tudo ok, nada vai acontecer, a gente é grande, a gente consegue prever todos os cenários, né? Então aí vem uma fala que era de Peter Drucker também, muito interessante, que ele dizia o seguinte, né? Eu gosto muito de Peter Drucker, ele tem uns insights que são muito legais e são muito úteis para a gestão de crise também. Ele fala o seguinte: todas as empresas acham que existe uma pessoa, uma função naquela empresa que tem a visão do todo, né? Que é aquela pessoa onipresente, onipotente, onisciente, né? E, gente, essa função não existe. Não existe essa pessoa que tem essa visão do todo, né? Cada função dentro da empresa traz um aprendizado e traz experiências, e é muito importante a gente conseguir captar o máximo possível para conseguir montar um plano de gestão de crise efetivo, tá? Aí, seguindo aqui, gente, vai fazendo aqui um parênteses para vocês sobre a questão do coronavírus, né? Eu acho que nessas questões de saúde, né, o coronavírus, ele tem uma característica muito interessante, né? Porque a gente pega, por exemplo, lá atrás a gripe espanhola, que era um vírus, era influenza, né? Ela teve um impacto de saúde muito forte, né? Assim, mas hoje em dia, eu acho que até por causa da forma que o mundo está conectado, do fluxo logístico, fluxo de informações, etc., né? As informações acabam correndo muito rápido, em todos os sentidos, né? Então, a gente observa hoje no mundo, né, um problema de saúde que está se tornando um problema logístico, né? Então, estava vendo uma notícia que, por exemplo, o Brasil não conseguiu comprar uma série de itens aí descartáveis, né, de testes, etc., porque os Estados Unidos foram lá, né, com mais de 20 cargueiros e compraram por mais do dobro do preço os itens, né? Então, a gente vê o tipo de impacto que isso está gerando, né? Eu acredito aí que vai ser assim, é um tiro curto, né? Ele tem um impacto muito pesado no curto prazo, então a gente vai ter aí 2, 3 meses de bastante dificuldade na economia mundial, né? Mas a tendência é que com esse achatamento da curva, a estabilização desse índice de contágio com as ações do governo, acho que a população vai estar muito mais preparada para isso tenda a se normalizar, né? Daqui a um tempo já vem uma vacina, vai ter medicamentos, e isso vai ter lá para frente uma gravidade que vai estar muito parecida aí com uma gripe, né? Mas onde que eu quero tirar disso para vocês, né? Lógico que a gente vai ter perdas humanas, isso é muito complicado, mas eu acho que a gente vendo as curvas que a gente cansa de ver aí em LinkedIn, em jornais, a curva de contágio, né? Então a gente vê que as ações elas estão focadas no curto prazo para baixar essa curva de contágio, né? Então isso mostra o que é um plano, acho que mostra muito a natureza de um plano de gestão de crise, tá? Então aqui eu tentei deixar as principais ações, acho que não vale a gente passar uma a uma, até porque isso aqui isso está mudando aí todos os dias, né? A cada dia a gente tem várias ações novas, né? Eu acho que o governo está fazendo aí a sua parte, né? A gente olhando, acho que não é uma questão de entrar em discussões políticas, mas acho que está existindo um retorno do governo, né? Ele pode ser melhorado, mas nesse tipo de crise, né, nesse tipo de evento coronavírus, por exemplo, ele foi uma novidade para o mundo inteiro. Ninguém esperava e ninguém conhecia essa doença. Então, acredito que daqui a 2 anos já vai se ter um conhecimento acumulado muito interessante que vai ajudar, acho que até o mundo aí a lidar com eventos desse tipo mais para frente, tá? Gente, agora a gente tem lá o chat do webinar, né? O Anderson está aqui e vai me ajudar com as perguntas. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, dúvidas, alguma dica que vocês queiram aí na montagem desses planos para o negócio de vocês, tá? Estou à disposição aqui.
Então, Léo, tem um delayzinho no evento, então a gente vai ter que esperar um pouquinho para as perguntas aparecerem aqui, tá? Tá ótimo. Gente, nesse ínterim aí, a gente vai responder agora as questões que vieram nesse webinar. E nesse ínterim, eu deixo aqui os meus contatos para vocês, meu e-mail, meu celular. Então, quem precisar de alguma dica, né, assim, discutir alguma experiência, precisar de algum auxílio na montagem desses planos, eu fico à disposição de todos vocês, tá bom? Léo, a gente tem uma pergunta. Tá. Quais são as áreas que devem gerir o plano de gestão de crises nesse momento? Tá, vamos lá. O plano de gestão de crises, né, então, assim, eu acho que quem pode capitanear isso, assim, assim, essa prática varia, então já vi empresas que usam a área jurídica para montar isso, centralizam na área jurídica, né, mas eu acho que assim, existem empresas, dependendo do tipo de negócio, isso fica na própria área de tecnologia, então hoje eu vou voltar, assim, as empresas que têm os negócios baseados puramente em tecnologia, tem esse plano dentro da elaboração desse plano dentro da área de tecnologia, mas no geral, eu diria que isso pode ficar na área de gestão de riscos barra compliance, acho que faz bastante sentido, porque é uma área que tem uma visão naturalmente multidisciplinar e acessa todas as empresas, e acessa todas as funções da empresa. Tá? Então, assim, quem que deveria fazer parte desse plano? Né? Quais são as funções que devem estar mapeadas no plano? Se a gente olhando agendas que precisam reagir, que aí vão ser as áreas de negócio, muitas vezes, né? Mas eu acho que as funções que podem fazer parte, já estendendo aí para a montagem do comitê de crise, pode ser se sempre em nível de alta gestão, isso é muito importante, pessoas que têm um poder de decisão. Então, geralmente, a gente tem área de recursos humanos, né? A gente tem área de operações dependendo do negócio, né? Área de prevenção de perdas, né? Área jurídica e área de comunicação empresarial, tá? Além de, muitas vezes, a área de auditoria interna, compliance e gestão de risco. Então, acho que essa pode ser uma montagem inicial aí bastante importante. Mas aqui não existe uma regra definida, né? Eu acho que é importante cada um olhar para o seu negócio e entender, bom, legal, se eu tiver amanhã um evento crítico, quem são as pessoas que eu preciso ter sentadas aqui numa mesa ou conectadas remotamente, né, para a gente tomar decisão e que vão disparar ações de resposta em cima disso, ou vão aprovar ações de resposta efetivas em cima disso. Acho que é isso, tá? Nós tivemos mais algumas perguntas aqui que eu acredito que você já tenha respondido junto, que é qual o papel do compliance, da área de riscos e dos controles internos. Tá. Que eu acredito que você já respondeu. É isso basicamente como eu disse, né? Assim, quem pode centralizar o plano de gestão de crise? A gente olhando uma solução única, o que seria a melhor prática, né? Lógico que a gente tem que tirar aquelas nuances que eu disse agora há pouco sobre o tipo de negócio que a gente está lidando, né? Mas eu acho que a área de gestão de riscos é uma área muito, muito interessante. Então a gente pode ter, a gente olhando numa área separada, gestão de riscos, compliance e controles internos, né? Eu acho que essa função de centralizar e montar esse plano de continuidade, ela está ligada a, assim, ela deve ser uma atividade da área de gestão de riscos, mas logicamente tem daí uma interface forte com a área de compliance, controles internos, né? Porque isso, o que acontece? A resposta à gestão de crises não é ação de um só, né? Assim, é uma função que tem uma visão do negócio e da empresa, que consiga compreender o cenário, mapear cenários desfavoráveis, entender o big picture e, com isso, mapear quem são as pessoas que precisam estar envolvidas na ação, né? Lembrando que eu posso ter ações de um porteiro de uma fábrica, né, até o head de uma área de negócio, né? Então isso vai variar muito conforme o tipo de negócio que a gente está lidando, tá? Tá. A Louise perguntou aqui: os cisnes negros estariam sempre ligados a eventos naturais como tsunamis, vírus e etc? Não. O cisne negro, assim, o cisne negro vem da onde a história, né? Lá na Europa, muito tempo atrás, existia uma convenção, né, isso há séculos atrás, de que todos os cisnes eram brancos, né? Então, assim, até que isso era uma coisa que era fato, né? Não tinha, era inquestionável, os cisnes são brancos, né? Até que um dia acharam um cisne negro, né? E essa história é verdadeira.
E quando você, aí veio esse evento do Cisne Negro. O Cisne Negro, ele é um evento que pode ser natural no ambiente econômico. Então, a gente tem lá a crise de 2008, por exemplo. Ela foi um grande evento de Cisne Negro, tá? Que a gente vê todos os efeitos. O que é? Aquele evento altamente catastrófico, que gera um impacto muito, muito forte, né? Ele é de difícil previsão. E depois que ele acontece, existe aquela sensação comum que a falácia narrativa que a gente falou, de que as pessoas olham para trás e falam, mas isso poderia ser previsto, isso a gente já sabia, isso poderia acontecer, né? Que é o caso da crise do subprime, por exemplo, né? Então, eles não são só eventos naturais, eles são eventos que podem acontecer em qualquer tipo de segmento, né? Logicamente, a gente tem esse impacto muito catastrófico negativo. Acho que essa é a linha geral do Cisne Negro, né? A definição. Tá. O Marcos perguntou aqui, vocês acham que iniciar os planos através do mapeamento de riscos estratégicos pode ser um início mais robusto, ou é possível iniciar sem essa estrutura? Olha, o mapeamento de riscos estratégicos, tá? Ele é um ponto de partida interessante, porque lá nos riscos estratégicos a gente vai ter o que coloca o negócio em risco, tá? Mas aí vem aquele cuidado. A gente precisa ter muito cuidado com os mapeamentos, com os dados anteriores, tá? E lembrar que os riscos estratégicos, né, esse ponto, e também a gente parar de pensar naquela forma linear, né? Olha, um risco precisa ter uma resposta. Então, eu acho que interessante, um exercício interessante, a gente já sabendo os riscos estratégicos da empresa, a gente andar um passo atrás e tentar enxergar um cenário pior, né? Que pode impactar aquele risco estratégico, né? O que pode mudar aquele mapa de risco estratégico. Assim, então, olha, o plano de gestão de crise, né? Assim, geralmente, empresas que não têm um plano de gestão de crise, elas partem do mapeamento estratégico de risco e depois vão derivando para os riscos de compliance, operacionais, financeiros, etc. Né? Então, notem a importância da gente ter um passo antes, né? Um passo anterior ao mapeamento de riscos estratégicos, que é você ter um mapeamento de cenários, de piores cenários, para dali você ter um plano de gestão de crises e, com certeza, esse exercício que até desafio vocês a fazerem é muito interessante. A hora que a gente parte desse mapeamento de piores cenários e a gente olha de novo para o mapa de riscos estratégicos, garanto para vocês que muitos riscos vão ser mudados ali. Eles vão ter uma interpretação diferente, né? Ou vocês vão achar novos riscos, nossa, isso aqui é um risco muito estratégico, muito importante, não estava mapeado, ou riscos que às vezes pareçam que sejam estratégicos, não são tão importantes, né? Então, assim, é legal a gente andar um passo antes e dali a gente derivar toda a questão de riscos, de gestão de riscos, né? Beleza. A Silvana perguntou aqui, a avaliação dos valores gastos com a crise deve ser analisado com qual período? Dos valores gastos na gestão da crise? Tá. Na crise do coronavírus, vamos falar assim. Acredito que sim, a pergunta foi essa. Gente, acho que assim, a gente tem que diluir os custos das ações. Então, por exemplo, vamos supor que nenhuma empresa ou nenhum governo, ninguém fizesse nada em relação à crise do coronavírus, tá? A gente tem impactos aí de uma década, hoje até mais, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem esses custos, né? A gente gasta dinheiro para se reagir a uma situação dessa, porque eu não tenho outra alternativa, né? Se eu não resolver um problema que agora ele vai me gerar um impacto aí muito forte de 3 meses, se eu não fizer nada, ele vai me gerar um impacto de 10 anos, eu acho que vale a gente ter uma alocação proporcional disso. Logicamente, observando aí as regras contábeis para fazer tal, para se endereçar isso, né? Mas, assim, gente, não existe muita mágica nisso, né? Se a gente tem lá uma fábrica na empresa que pega fogo, né? Eu vou ter aí custos que são imediatos, né? Aí vem o quê? Quando eu consigo mapear o plano de gestão de crise de uma forma o mais assertiva possível, eu consigo, em alinhamento com as áreas de controladoria, por exemplo, e com a alta gestão da empresa, eu consigo muitas vezes ter provisões para esses eventos, né? Logicamente que se é um evento ultra improvável, né, que a gente pode estar vendo lá o pior do pior dos cenários, logicamente muitas empresas vão hesitar de fazer uma provisão contábil para aquele montante. Mas eu já vi muitas empresas que fazem, às vezes, uma parte daquele valor. Então, já começa a existir um colchão, né? Mas aí, acho que isso está muito relacionado a sensibilizar a alta gestão da importância de ter um plano de gestão de crises, né? E aí vira eu acho que uma linha de mão dupla, né? Onde a área de compliance, gestão de riscos, quem quer que seja dona
na elaboração desse plano de gestão de crise, consiga convencer, né, da importância e de que é necessário, muitas vezes, você ter até uma provisão ali para garantir né, um efeito rápido no evento de gestão de crise. Tá? Isso é bastante... Existem muitas empresas que seguem essa linha de pensamento. Perguntaram aqui se a empresa olha para a crise somente no momento que a crise aconteceu, quais as prioridades e o que fazer primeiro? Não, vamos lá, gente. Assim, voltando naquele slide que eu tinha mostrado para vocês, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Então, aqui, a gente tem, aqui nesse item vermelho, a gente tem a ocorrência do evento crítico, tá? Então, os itens 2 e 3, a gente já está reagindo, já aconteceu o evento. Mas o principal para todos, o que é? A gente tem um plano que já esteja estruturado para entrar em ação imediatamente quando ocorre um evento crítico. Né? Então, imagina, a gente teve o coronavírus. Imagina depois de um evento desse e o impacto negativo em muitas empresas, imagina você correndo atrás das pessoas, tentando ver as ações rápidas ali, o negócio não vai ser rápido e vai ser muito pouco efetivo. Então é muito importante a gente ter esse plano montado antes de que uma crise aconteça. E isso tendo como base o quê? Quais seriam os principais cenários e piores cenários para o negócio de cada um de vocês. Acho que essa é a linha geral. A gente tem alguma coisa que a gente já esteja lá, que seja testada, que seja planejada, para entrar em né, onde existem os simulados, os treinamentos, que ela esteja pronta para entrar em funcionamento assim que o evento crítico surgir, tá? O Diego perguntou aqui, você acha que diante de uma crise, a independência do setor de compliance pode fazer a diferença ou não necessariamente? Eu acho que não tem muita relação, tá? Porque numa crise, eu acho que assim, as pessoas precisam estar envolvidas como um todo, né? Então, eu acho que assim, a independência do setor, eu acho que nesse ponto, ela não tem muita relação, porque na verdade, eu acho que vai ter muito pouca efetividade numa questão de crise, aquela linha de ser independente e ter mais um poder de carteirada, vamos dizer assim, que as empresas têm, né? Isso ainda é muito comum. Eu acho que aqui, quando a gente monta um plano de gestão de crise e a gente faz os treinamentos e os simulados, a gente já muda o mindset da empresa, né? A gente sensibiliza todas as funções que vão ter que reagir no evento de uma crise, de que aquilo é importante, né? Então, eu acho que a área de compliance, independente se ela seja uma função que esteja pendurada lá no conselho, né, que tem um alto grau de dependência, ou não, eu acho que pode ser uma função de compliance e de gestão de risco, né, ali montando a 4 mãos, pode ser um caminho bastante importante, de treinar e sensibilizar as pessoas de que num evento de uma crise, onde o negócio vai estar em risco, é importante você ter uma reação coordenada e não exista a necessidade daquela coisa de, olha, vou mandar fazer, tem que ser assim, né? Mas já existe esse mindset criado na empresa, né? Daí a importância de treinamentos e simulados. Bom, vamos para a última pergunta aqui. Acredito que você já respondeu, mas como estava com bastante upvote, eu vou perguntar de novo. Qual o papel da auditoria interna na gestão de crise? A gestão de crise, olha, geralmente a auditoria interna nas estruturas. Então, vamos olhar uma estrutura onde eu tenho gestão de riscos, tenho área de controles internos e tenho auditoria interna. Geralmente, nos casos onde não são áreas integradas, né, eu tenho as 3 áreas embaixo da mesma gestão, a auditoria interna ela acaba sendo a função mais independente em relação a essas 3. Né? Então, ela está ligada lá ao comitê de auditoria, que está ligado no conselho, que você tem um comitê de ética pendurado, né? Eu acho que a auditoria interna, ela tem 2 grandes papéis. Eu acho que ela pode fazer parte, né, do comitê de crises, né, dando opiniões independentes em relação à eficácia dessas atividades, e ela pode ser um grande fiscalizador das atividades, dos planos de ação que estão sendo implantados, né? Mais a linha de teste de controle mesmo. A gente volta para aquele ponto mais tradicional de olhar se aquela ação que foi mapeada, se ela surtiu os efeitos desejados, né? Então seria assim, mais um papel de auditoria da efetividade dessas ações. Acho que seria um papel bastante importante da auditoria interna nesses eventos. Bom, é isso, Léo. Eu já fechei as perguntas aqui. Você quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Não, gente, acho que é isso, né? Então, como eu já deixei, assim, eu queria agradecer novamente a presença aí de todos vocês. É um grande prazer a gente poder falar um pouco disso. Uma pena que a gente, assim, o nosso ferramental a gente não consegue debater e o tempo está bastante escasso aí em função das atividades de todos, né? Mas eu queria reforçar de novo aqui esses pontos que a gente conversou, tá? E eu fico à disposição, então,
estão os meus contatos aqui, caso alguém queira discutir, entrar em contato, falar sobre alguma necessidade que vocês tenham, ou sobre alguma preocupação nessa linha de gestão de eventos críticos, eu fico à disposição aí de todos vocês, tá, gente? Muito obrigado e vamos em frente que vai dar tudo certo, tá bom? Só a gente ter as ações corretas. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau.